Fala pessoal, estamos aqui para divulgar o terceiro vídeo da nossa saga pela NR35, falando aí do último item da NR35 e do glossário. Lembrando que após esse terceiro vídeo nós teremos mais um vídeo falando sobre o anexo 1 e um outro vídeo falando sobre o anexo 2, tá? Respectivamente, acesso por corda e sistemas de ancoragem. Ok? Então, eu quero pedir para você compartilhar, curtir, comentar, a seguir o canal e nos ajudar a crescer, fazer o nosso conteúdo chegar aí a mais pessoas para a gente poder crescer, melhorar as técnicas do canal e melhorar a consciência situacional e de segurança do trabalho no nosso país. Valeu, pessoal. Fiquem agora com a NR35, parte 3. Então vamos lá. Seguindo o nosso terceiro vídeo, item 35.7, salvamento e emergência. Vamos lá no que diz a NR35. A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergência de trabalho em altura, considerando, além do disposto na NR1, letra A, os perigos associados à operação de resgate. Letra B. A equipe de emergência e salvamento necessário e o seu dimensionamento. Letra C. O tempo estimado para o resgate. E, letra D. As técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e ou coletivos específicos e sistema de resgate disponível, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e sua exposição aos perigos existentes. Bom, diferente aqui da NR33, em que ela inclui o nome, né, da equipe de resgate já na PET, né, na permissão de entrada e trabalho, na NR35 ela diz que a gente precisa estabelecer e implementar um dispositivo de respostas aos cenários de emergência de trabalho em altura. Tá? Então, se na sua empresa você trabalha com muita instalação aérea, uso de plataformas, trabalho em balancim, toda essa parte elevada, né, em altura, então é conveniente, é bom que você tenha esse procedimento bem elaborado, tá? E com as medidas necessárias. Por exemplo, a equipe de emergência e salvamento necessária e o seu dimensionamento. Letra B, tá? Então, se eu tenho uma empresa que presta serviços de instalação e montagem, uma coisa assim, e essas instalações e montagem geralmente são em altura, então eu precisaria ter, no mínimo, um dimensionamento aí. Eu vou precisar de o quê? Quantos resgatistas para poder atuar na minha empresa? Bom, no mínimo 2, tá? Não existe uma equipe de uma pessoa. Existe uma equipe de, no mínimo, 2 pessoas. Sempre em dupla, no mínimo, tá? A minha fábrica, a fábrica que eu trabalho, sempre está contratando empresas para fazer serviços, manutenção, inspeção, construção, demolição e tudo mais, e o pessoal sempre usa, né, trabalho em altura para poder fazer ou todo o serviço ou partes do serviço. Então, a sua empresa pode contratar, já ter no seu quadro esses profissionais, tá? Ou então pode exigir da contratada que ela forneça os profissionais, para que possam acompanhar as atividades dela. O tempo estimado para o resgate e as técnicas apropriadas, equipamentos pessoais e coletivos específicos. Isso aqui, pessoal, depois que você fizer a análise, né, estipular o cronograma, delimitar os perigos e riscos ali do cenário onde você está analisando, você vai capacitar a sua equipe e aí você vai para simulados, treinamentos simulados. Você vai simular o cenário, tá? Você pode usar, hoje tem os bonecos, né, que já vendem aí na internet,
que simulam um trabalhador de 100 quilos, de 70 quilos, de 60 quilos, e aí você pode utilizar esses bonecos, né, para não colocar um trabalhador lá em suspensão inerte, e aí você fazer o treinamento com a sua equipe. Ou então você montar um próprio boneco desse aí na sua empresa, para você poder fazer esses treinamentos com a sua equipe de resgate. Tá? E aí você vai ganhar com o quê? Você vai descobrir que se os seus materiais e equipamentos são suficientes, você vai verificar a proficiência e a habilidade do seu resgatista e você vai verificar, aferir o seu tempo-resposta. Quanto mais preparado, quanto mais treinado, quanto mais conhecedor do cenário, melhor para você, melhor para a empresa, porque mais rápido será a ação de resgate e salvamento. 35.7.1.1. A organização deve realizar análise de risco dos cenários de emergência de trabalho em altura identificados. Tá? Isso aí é praxe, né? A organização deve assegurar que a equipe possui os recursos necessários para a resposta às emergências. Tá? Vou ver mais um pouquinho aqui. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. Por que ele coloca praticamente esses três requisitos aqui? Ó? Executar o resgate, tá? Tem muita gente aí que sabe manejar cordas, né? Principalmente aí um rapel, alguma coisa assim, que tem algumas técnicas de resgate, mas não sabe fazer primeiros socorros, pessoal. Por quê? E aqui uma crítica a alguns cursos de resgate técnico que nós temos por aí, né? Que o cara passa lá 40 horas, 60 horas num curso de cordas, resgata, bota na maca, tira a maca, sobe a maca, maca envelope, maca não sei o que, maca cesto, tirolesa, pá, vai para cima, vai para baixo, vem para um lado, vem para o outro. Mas ele não fala de primeiros socorros. Ou ele fala muito superficialmente de primeiros socorros. Ele não dá uma abordagem específica para a síndrome do arnês, para a síndrome da suspensão inerte. Ele não dá uma abordagem ali para o controle de imobilização de fraturas, né, de controle de hemorragias, uma reanimação cardiopulmonar. Ele não fala. Ou quando fala, fala muito superficial. Ou seja, a pessoa sai de lá capacitada para fazer quase tudo em cordas, mas em primeiro socorro sai deficiente. Aí há quem diga, mas isso daí a pessoa tem que buscar fora. Ele está treinando aqui só cordas, ok. Então diga que seu curso é um curso de técnicas de corda, não de resgate. Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Você pode discordar de mim. Mas essa é a minha opinião. Se eu estou saindo com um certificado de resgate, entendeu? O resgate não é só chegar lá e fazer acontecer. E depois eu tenho que preparar essa vítima. Eu tenho que fazer os primeiros socorros nessas vítimas. Até para eu poder passar essa vítima para a equipe de saúde, né? Para o enfermeiro, para os técnicos, para o médico, para uma equipe do SAMU. Ó, vítima assim, assim, assim. Eu preciso dar essas informações. Até, por exemplo, se eu vou acionar o SAMU, né, para vir a minha empresa para pegar essa vítima depois do resgate, se eu vou precisar fazer isso, eu tenho que dar informações mínimas. Ah, mas na fábrica tem a enfermeira do trabalho. Ah, tem o brigadista, entendeu? Pode fazer isso, ok, beleza, estabeleça no seu plano lá de ação de emergência. Mas o resgatista, a pessoa que vai acessar, vai tocar nessa vítima primeiramente, ela já tem que ter esse conhecimento até para ela poder relatar para as demais pessoas para preparar o solo quando essa vítima chegar no solo. Possui aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. Óbvio que o condicionamento físico, a condição física, ela é fundamental para isso, porque o trabalho em cordas, o resgate em cordas, ele é altamente extenuante, cansativo, né, fadigante. Então você precisa treinar. Quanto mais você treinar, mais
prático, mais hábil, mais apto você vai estar. E o mental, pessoal, o mental, às vezes, eu sempre falo com as equipes, quando eu estou treinando equipes ou fazendo cursos de trabalho em altura, primeiros socorros, né, ou DDS, uma coisa que eu sempre falo para eles, quando você está na sua empresa, no seu dia a dia de trabalho, você às vezes passa mais tempo com o seu colega de trabalho, na sua empresa, do que até com a sua família. E, inevitavelmente, cria um vínculo de amizade, de irmandade, né? Dentro do círculo de trabalho. Então, é muito difícil para o resgatista, para o socorrista, socorrer uma pessoa que ele conhece, que ele tem um vínculo de amizade, de carinho, de amor, porque as emoções elas se confundem nesse momento. Então, você ter uma condição mental apropriada, preparada para isso, vai fazer toda a diferença. Lembre que naquela hora, aquela pessoa depende de você. Ela precisa que você dê o seu melhor, o seu máximo, para que ela possa sobreviver ou minimizar os impactos daquele acidente, tá? E, pessoal, uma coisa triste, às vezes nós não vamos conseguir salvar, nós vamos tirar uma pessoa de lá sem vida. E aí talvez esse seja o pior cenário, porque a gente já sabe, né, a gente já tem o conhecimento ali, mas a gente não quer às vezes aceitar, não quer, sabe, se confortar com isso. Então nós no resgate, no salvamento, nos primeiros socorros, a gente precisa ter essa conversa interna diariamente. Eu vou para o meu plantão, são 12 horas de plantão. O que eu posso encontrar lá hoje, na minha fábrica, na empresa onde eu trabalho? Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então você tem que mentalizar isso, né? O seu trabalho é diferente do operador de produção, do servente de pedreiro, do pintor. O seu trabalho é agir quando todo mundo está saindo do local, indo para longe do local, você está indo para dentro, você está indo para cima da emergência, para cima da ocorrência, porque a responsabilidade da primeira ação é sua. Então, o bombeiro, o socorrista, o resgatista, o brigadista, ele tem que ter essa consciência situacional no dia a dia do trabalho dele, tá bom? Para ele ter sempre essa aptidão física e principalmente aptidão mental. Eu já vi cenários, já vi situações em que a pessoa tinha aptidão física, tá? A condizente com a função, mas na hora H chegou lá e travou, ficou parada, ficou estática, e uma outra pessoa teve que ir lá para destravar ele, né? Ô, acorda, estamos aqui, vamos lá, preciso de você. E a pessoa poder fazer. Outros não conseguiram completar a missão, tiveram que ser resgatados, substituídos. E eu já vi cenários em que pessoas com uma condição física talvez não 100% adequada, mas com uma condição mental bem melhor. Então eu costumo até dizer que às vezes a condição mental ela vai ser um fator crucial para você. O físico ele é essencial, mas a condição mental ela é crucial para o sucesso da missão. 35.7.3.1. Quando realizado por equipe interna, a organização deve estabelecer o conteúdo e carga horária da capacitação em função dos cenários de emergência. O que a gente vê, pessoal, por aí? A gente vê as empresas contratando e indo para centros de treinamento, isso é excelente, entendeu? É excelente centro de treinamento. Eu conheço alguns que são fantásticos, parceiros, inclusive a gente treina, a gente vai para treinar, mas a empresa esquece desse detalhe aí, do cenário interno, da realidade interna. Por quê? No centro de treinamento, tu tem tudo, tu tem todos os equipamentos, tu tem todos os recursos, tu tem todas as ferramentas para treinar num cenário que eles têm dentro do centro de treinamento. E na sua empresa? Por exemplo, eu não conheço nenhum centro de treinamento que tenha uma caixa d'água com 40, 50, 70 metros de altura e você tenha que ir lá em cima resgatar a pessoa de lá. Entendeu? Lá de cima, lá de dentro da caixa d'água,
um espaço confinado, você vai ter que içar essa pessoa por uns 9 ou 10 metros de dentro para fora e depois descer mais uns 50 metros, né, de fora, né, do tanque até o solo. Ou seja, um duplo resgate aí, um resgate em altura dentro de um espaço confinado e depois um resgate em altura já na parte externa do tanque. Não conheço. Se vocês tiverem aí, puderem indicar, seria muito bom. Tá? Então, um cenário desse eu nunca vi em um campo de treinamento. A gente vê, às vezes, em situações menores, em níveis menores. Aí você diz assim, Bruno, você treina numa altura baixa, é a mesma coisa você fazer na altura alta. Eu concordo. Para você iniciar a sua capacitação, do nível básico até o nível avançado. Mas vai ter um momento que você vai ter que treinar, né, na parte mais alta, na parte de fato mais perigosa. Eu conheço resgatistas, né, eu conheço pessoas teoricamente, tecnicamente aptas, né, certificadas e tudo mais, mas que se treme todo quando sobe num telhado, numa caixa d'água, entendeu? Numa torre. O cara fica que nem um gato travado nas quatro patas aí e não consegue avançar, é todo limitado. Como é que uma pessoa dessa vai subir e fazer um resgate? Por quê? Porque não está habituada, não está atualizada ao cenário da emergência da empresa dela. Dentro do CT, do centro de treinamento, ele faz e acontece. E agora no campo real, na área real, na empresa que ele trabalha, será que ele consegue também? Então é importante fazer esses treinamentos. Vamos ler aqui o glossário. Vamos ler aqui um pouco mais rápido para a gente poder completar esse item. Absorvedor de energia, elemento com função de limitar a força de impacto transmitida ao trabalhador pela dissipação da energia cinética. Né? Quando você tem a abertura do ABS, do talabarte, do cinto de segurança, ele está aquecido, porque essa energia ali ela libera calor, ela gera calor. Tá? Então, ela vai fazer a frenagem, né? A redução da velocidade, né? E vai liberar calor nessas fitas. Você pode perceber isso quando você toca nela logo após a abertura. Análise de risco. Avaliação dos riscos potenciais, suas causas, consequências e medidas de controle. Ancoragem estrutural. Elemento fixado de forma permanente na estrutura, no qual um dispositivo de ancoragem ou um EPI pode ser conectado. Atividades rotineiras. Atividades habituais, independente da frequência, que fazem parte do processo de trabalho da empresa. Ou seja, eu posso fazer uma vez no mês, uma vez na semana, uma vez no ano, mas se está no meu processo de trabalho, né, está na minha rotina de trabalho, isso é um trabalho rotineiro. Avaliação de conformidade. Demonstração de que os requisitos específicos em norma técnica relativos a um produto, processo, sistema, pessoas são atendidos. Avaliação prévia é uma avaliação não necessariamente na forma escrita, realizada no local de trabalho para identificar e antecipar os eventos indesejáveis e acidentes, não passíveis de previsão de análise de risco realizadas ou não considerados como procedimentos, em função de situações específicas que fogem à normalidade e imprevisibilidade da ocorrência. Aqui seria um evento não desejado, né? Um incidente, por exemplo. A gente tem uma estrutura e veio um temporal e destelhou tudo e arrancou tudo e tem peças penduradas, tem itens prontos a cair, com a fixação duvidosa, em risco de colapso. Então a gente vai lá no local, tá bom? A gente vai no local, a gente vai fazer essa avaliação até para a gente poder tomar ações, né, para a gente poder corrigir ou colocar em segurança o cenário. Geralmente essa avaliação aqui a gente faz no momento da ocorrência ali,
quando acontece algo indesejado fora do que está previsto. Antes da gente entrar em ação, a gente vai e analisa tecnicamente, de uma maneira mais rápida, essas situações. Certificação, atestação por organismo de avaliação de conformidade relativa a produtos, processos, sistema de pessoa ou pessoas, de que o atendimento aos requisitos especificados em norma técnico foi atendido. No caso do CA, por exemplo, do CE. Né? Certificado, que foi submetido à certificação, ou seja, existe a certificação, que é um atestado de que aquele procedimento, aquele equipamento, aquela capacitação está dentro do processo técnico estabelecido, com os requisitos mínimos da norma, da legislação e tudo mais, e o certificado é o efeito disso. É um documento que você vai receber dizendo que você está dentro da certificação. Cinturão de segurança tipo paraquedista, equipamento de proteção individual utilizado para trabalhos em altura, onde haja risco de queda, constituído por um dispositivo preso ao corpo destinado a deter e distribuir as forças de queda, pelo menos nas partes superiores das coxas, pelvis, peito e tronco. Pessoal, aqui um detalhe interessante. É importante que o seu cinto de segurança paraquedista, né, o cinto para trabalho em altura, ele esteja, pessoal, ajustado ao seu corpo, não folgado e não apertado, mas ajustado. Eu sempre costumo dizer para o pessoal, né, como é que eu sei que uma calça comprida, quando eu vou comprar na loja, que eu sei que ela tá boa em mim. Então eu visto a calça, né, fecho os botões, fecho o zíper e vejo como é que está o conforto. Se essa calça ficar muito apertada para subir e para fechar os botões, eu vou ficar incomodado com ela, logo eu não vou poder utilizá-la. Né? Se essa calça ficar, depois ela subir muito fácil, e depois que eu fechar os botões, os zippers e tudo mais, ela ficar caindo do meu corpo, ela está grande demais, ela está folgada demais. E aí eu vou procurar um número um pouco menor ou um pouco maior, dependendo da situação, até que eu sinta que aquela roupa está confortável, ela não está folgada, ela não está apertada, ela não está caindo, ela está ajustada. A mesma coisa é o cinto de segurança. É por isso que eu sempre recomendo para as pessoas, né, que ela comprem cintos de segurança com regulagem nas pernas, na cintura, né, e no tronco, porque você vai poder ajustar e dimensionar o cinto para o seu corpo, para o corpo do trabalhador, de forma que em um caso de queda, esse cinto ajustado, ele vai distribuir essa energia da queda de forma igual, sem prejudicar o corpo do trabalhador. Tá? Condições impeditivas. Situações que impedem a realização ou continuidade do serviço e que possam colocar em risco a saúde ou a integridade física do trabalhador. Dispositivos de ancoragem. Dispositivo removível da estrutura, projetado para utilização como parte de um sistema pessoal de proteção contra quedas, cujos elementos incorporam um ou mais pontos de ancoragem fixos ou móveis. Tá? Aqui a gente pode falar aqui de um anel de fita, né, de um mosquetão, tá, de um olhal, né, que a gente pode colocar e retirar, para que a gente possa fazer os nossos pontos de ancoragem. Distância de frenagem, né? Distância percorrida durante a atuação do sistema de absorção de energia, normalmente compreendida entre o início da frenagem e o término da queda. Né? Quando o sistema de retenção de queda começa a atuar, né, suspendendo, segurando a pessoa que está caindo ali até o momento que ele para, certo? Até o momento final da queda. Distância de queda livre. Distância compreendida entre o início da queda e o início da retenção. Aqui, pessoal, diretamente, ele está falando aqui também sobre o fator de queda. Quanto mais rápido for o início da retenção da queda, menor é o fator de queda.
Ou seja, quanto mais rápido meus equipamentos de retenção, né, o talabarte, a linha de vida, ela começar a conter a queda, menor é o fator de queda. Por quê? Eu vou cair menos, a pessoa vai cair menos, ela vai parar mais rápido. Se ela parar mais rápido, ela vai ter uma aceleração da gravidade menor, ela vai ter um peso, né, de deslocamento ali na área da queda, na hora da queda, menor, tá ok? Então, é isso que a gente sempre tem que buscar. Elemento de engate. Elemento de um cinturão de segurança para a conexão de um elemento de ligação. Um talabarte de posicionamento, um mosquetão, etc. e tal. Elemento de engate para retenção de quedas. Elemento de engate projetado para suportar força de impacto de retenção de quedas, localizada na região dorsal ou peitoral. No item de cima, elemento de engate, a gente pode colocar aqui como, por exemplo, aquelas alças laterais do cinto de segurança para o posicionamento, talabarte de posicionamento. E aqui, nesse elemento de engate para retenção de quedas, a gente pode colocar aqui aquelas argolas que ficam no peito ou na costa, onde normalmente nós colocamos o trava-quedas ou o talabarte. Elemento de fixação, elemento destinado a fixar componente do sistema de ancoragem entre si, né? Então, aqui a gente tem olhais, a gente tem os pontos de ancoragem, né, os pósticos, né, e tudo mais. Elemento de ligação, elemento com a função de conectar o cinturão de segurança ao sistema de ancoragem, podendo incorporar um absorvedor de energia, também chamado de componente de união. Aqui a gente tem os descensores, a gente tem os mosquetões, tá? A gente tem os talabartes, com os trava-quedas deslizantes, né, e tudo mais. Equipamentos auxiliares, equipamentos utilizados nos trabalhos de acesso por cordas que completam um cinturão tipo paraquedista, talabarte, trava-quedas e cordas, tais como conectores, bloqueadores, anéis de cinta têxtil, polias, descensores, ascensores, entre outros. Aqui, mais equipamentos utilizados para os profissionais de acesso por corda, onde o trabalho deles basicamente é utilizar a própria corda como seu meio de trabalho, né? Então eles vão fazer ali, vão ter outros acessórios, outros equipamentos que eles vão dispor, diferente do trabalhador normal que está em cima de um balancinho, de um andaime, de uma plataforma que basicamente ali o equipamento de proteção dele é o cinto de segurança, o talabarte, tá bom? Além do capacete, luva, essas coisas todas. Escada de uso coletivo. São aquelas de uso coletivo utilizadas como meios de acesso e circulação nos locais de trabalho, dos prédios e das estruturas industriais e flutuantes, bem como as utilizadas para situações de emergência. Tá? Estrutura. Estrutura artificial ou estrutura utilizada para integrar um sistema de ancoragem com capacidade de resistir aos esforços desse sistema. Tá? Pode ser uma viga de aço ou de concreto, um componente estrutural da edificação, né, que em análise junto com o corpo técnico de engenharia, né, a gente vai delimitar, né, com os projetos de construção, de execução, a gente vai delimitar a resistência, né, através de cálculos matemáticos, né, desses componentes, e a gente vai poder dizer, ó, aqui eu posso colocar um ponto de ancoragem e vou dizer, aqui eu não posso. Nem toda viga, pessoal, de concreto ou de aço, né, por mais robusta que ela pareça ser, a gente pode sair lá atacando o ponto de ancoragem, porque a gente não sabe o peso que já está sobre essa viga, tá? Sobre esse componente, a gente não sabe o peso que já está sobre ele, né? E se ele tem margem para você poder utilizá-lo para colocar mais carga no caso de uma retenção de queda. Como assim, Bruno? A viga é viga. Não, não é. A viga do telhado, a tesoura do telhado, ela suporta. Eu disse, olha, há controvérsias, porque quando você vai fazer um reparo de telhado, quando você
Muitas das vezes, muitas empresas colocam telhado sobre telhado, né, para evitar ter que destelhar, ficar um tempo exposto a intempéries, até cobrir com o novo telhado. E sempre é feito o cálculo de resistência da estrutura metálica de sustentação do telhado. E, curiosamente, às vezes a estrutura já está no limite da sustentação ali de peso, porque ao longo dos anos as empresas vão colocando tirantes, suspendendo coisas, prendendo equipamentos, materiais nessa estrutura metálica que vai diminuindo a resistência dela, tá? Vai comprometendo o limite de segurança, o fator de resistência dela. Então, isso aí precisa sempre ser analisado. Tá? Extensor, componente ou elemento de conexão de um trava-quedas. Fator de queda, razão entre a distância que o trabalhador percorreria na queda e o comprimento do equipamento que irá detê-lo. Né? No caso aí, o teu talabarte. Força de impacto, força dinâmica gerada pela frenagem de um trabalhador durante a retenção de uma queda. Né? No momento que o talabarte começa a atuar, ou o trava-quedas, ou o teu elemento de retenção de queda começa a atuar, ele produz uma força. Lembrando que essa força de impacto ela não pode ser maior do que 600 quilos. Força máxima aplicável. Força maior que se pode aplicar em um elemento de um sistema de ancoragem. Tá? Então, basicamente, nós temos aí dizendo que o nosso elemento de ancoragem, né, ele pode suportar aí, no mínimo, né, uma carga aí de 1.500 quilos, né, um peso de 1.500 quilos. Então, você tem que verificar o ponto que você está ancorando, que você está desenvolvendo o seu projeto para a linha de vida fixa. Ele tem, no mínimo, essa resistência, certo? Além disso, ele pode até ter ali, mas conforme você monta o seu dispositivo, você sabe que isso pode mudar. Em vez de eu ter 100 quilos, eu posso duplicar esse peso no momento da queda. Tá? Então, ele ainda está suportando esses fatores, né? Você tem que fazer os testes, você tem que fazer a aplicação aí da engenharia para poder te garantir esses resultados positivos e satisfatórios. Inspeção inicial, realizada entre o recebimento e a primeira utilização do componente do sistema de proteção individual contra quedas, com o objetivo de assegurar que este seja apropriado para a aplicação pretendida, que funciona corretamente, que atende aos requisitos normativos e que esteja em boas condições. Então, pessoal, aqui é uma inspeção. Isso aqui não é um teste de resistência, tá? Isso aqui é uma inspeção, né? Eu vou verificar se está de acordo com o manual, se está de acordo com o fabricante, se a utilização está de acordo com o recomendado, com o indicado, tá? Eu vou verificar se essas condições, se está original, né? Se não sofreu nenhuma alteração, nenhuma mudança, né, no caminho. Então, isso é uma inspeção inicial. Tá? Inspeção periódica, realizada periodicamente e caracterizada por um controle do equipamento, componente ou sistema, a fim de detectar seus defeitos, danos ou desgastes, respeitando as instruções do projetista ou fabricante, com periodicidade não superior a 12 meses. Aqui também, pessoal, é uma inspeção, não é um teste, certo? Uma inspeção é diferente de um teste. Um teste, eu vou colocar aquele sistema, aquele equipamento para atuar, né? Uma inspeção, eu vou verificar se ele está conforme o projeto, se ele tem itens que visualmente, né? Eu olho e vejo, poxa, esse componente está muito oxidado, está muito enferrujado. Então, é bom eu substituir. Né? Se eu tenho no meu sistema de linha de vida um dispositivo de absorvedor de energia ou de tensão, e eu vejo que ele está atuado, significa o quê?
houve uma queda, houve uma retenção, tá? E eu preciso fazer o quê? Eu preciso substituir esse equipamento, tá? Esse dispositivo específico. Eu vou condenar todo o projeto, todo o sistema? Não. Eu vou inspecionar, vou corrigir esses problemas que podem estar de forma inicial ou até já avançadas e vou deixar o sistema igual ao projeto original quando da instalação, tá? Então isso é uma inspeção, certo? Né? A inspeção vai me dizer o que eu preciso fazer, tá? Inspeção rotineira, realizada sempre antes do início dos trabalhos, sendo visual e táctil, executada pelo trabalhador antes de utilizar os equipamentos que compõem o sistema de proteção individual contra quedas. O que seria isso? Eu vou olhar o cabo de aço, ver se ele não está desfiando, espelhado. Eu vou olhar minha corda, ver se ela não está desfiada, se ela não está rasgando. Eu vou olhar minha fita de ancoragem, ver se ela está em perfeitas condições. O olhar, eu vou verificar se ele não está deformado, se o parafuso, né, se a porca, né, se o elemento de fixação desse olhar não está frouxo, né, não perdeu torque. Então, eu vou fazer essa inspeção antes de começar, né, a utilizar o equipamento. Tá? Influência externa. Variável que devem ser consideradas na definição e seleção das medidas de proteção para a segurança das pessoas cujo controle não é possível implementar de forma antecipada, né? Operação assistida. Atividade realizada sob supervisão permanente de profissional com conhecimentos para avaliar os riscos da atividade e implementar medidas de controle, minimizar e neutralizar tais riscos. Então, pessoal, algumas atividades a gente precisa estar em loco acompanhando, tá bom? A gente precisa estar lá em loco acompanhando para que a gente possa ir agindo de forma, vamos dizer assim, ao vivo ali durante a atividade. Para com isso, faz assim, vai para lá, vem para cá. Né? Estando de forma presente lá e um pouco mais afastada, não colocando a mão na massa, não fazendo a atividade, mas assistindo a atividade, verificando o que está acontecendo e, a partir da verificação, ir passando em tempo real orientações para a equipe de trabalho. Permissão de trabalho, PT. Documento escrito contendo conjunto de medidas de controle visando o desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate. Tá? Ponto de ancoragem, parte integrante de um sistema de ancoragem, onde o equipamento de proteção individual é conectado. Proficiência, competência, aptidão, capacidade e habilidades aliada à experiência profissional comprovada por meio de diplomas, registro em carteira de trabalho, contratos específicos na área em questão ou outros documentos. Então, isso é uma definição de proficiência. E aqui tem uma observação. A comprovada proficiência no assunto não significa formação em curso específico, mas habilidade, experiência e conhecimentos capazes de ministrar os ensinamentos referentes aos tópicos abordados nos treinamentos. O treinamento, no entanto, deve estar sob responsabilidade de profissional qualificado em segurança do trabalho. Eu sou bombeiro civil, eu trabalho já com altura, com resgate, tenho um curso de resgate técnico, nível 3 avançado, né? Sou acesso por corda, nível 3 e não sei o quê, tenho todas as informações, ok? Perfeito, você tem notada proficiência, você tem a proficiência no assunto, porém, você ainda precisa estar abaixo de um profissional de segurança do trabalho que vai estar ali coordenando a atividade e certificando que o conteúdo que está sendo apresentado está dentro do conteúdo normativo exigente. Profissional legalmente habilitado. Trabalhador previamente qualificado e com registro competente no conselho de classe. É o caso técnico, engenheiro, né?
um profissional habilitado. Projetista, profissional legalmente habilitado de acordo com as atribuições do respectivo conselho de classe responsável pela elaboração de projetos. Tá? Riscos adicionais. Todos os demais grupos ou fatores de riscos, além dos existentes no trabalho, em altura específicos em cada ambiente ou atividade que, direta ou indiretamente, possam afetar a segurança e saúde do trabalhador. Sistema de acesso por cordas, sistema de trabalho em que são utilizadas cordas como meio de acesso e como proteção contra quedas. Sistema de posicionamento no trabalho. Sistema de trabalho configurado para permitir que o trabalhador permaneça posicionado no local de trabalho, total ou parcialmente suspenso, sem o uso das mãos. Né? Um caso mais clássico aí, pessoal que trabalha aí nas companhias elétricas, que botam o cinto de posicionamento, a barra de posicionamento no poste para poder livrar as mãos. Pessoal de acesso por corda através do dispositivo lá de ascenso ou descenso, de subida e descida, em que ele é autoblocante, uma vez ele blocado lá, travado, ele consegue estar com as mãos livres para trabalhar. Sistema de proteção contra quedas, SPQ, sistema destinado a eliminar o risco de queda dos trabalhadores ou a minimizar as consequências de queda. Sistema de restrição de movimentos, SPQ, que limita a movimentação de modo que o trabalhador não fique exposto ao risco de queda. Sistema de retenção de queda, SPQ, sistema que evita a queda, mas interrompe depois de iniciar. Sistema que não evita a queda, mas interrompe depois de iniciada, reduzindo as suas consequências. Supervisão para trabalho em altura é um ato que implica em promover orientações presencial, semipresencial ou de forma remota para a realização segura de trabalho em altura. Muitas das vezes, esse supervisor do trabalho em altura ele vai estar acompanhando em loco, como a gente viu no tópico acima da realização do trabalho assistida, tá? Ele vai passar as orientações e vai precisar se retirar para acompanhar outras áreas, para verificar outros cenários, e também ele pode fazer isso remotamente, através de rádios, através de sistema de câmeras e tudo mais. Sistema de ancoragem temporários são aqueles utilizados por um período de tempo pré-determinado, sendo removido após concluído os serviços, como os sistemas montados para execução de uma determinada tarefa ou trabalhos em uma frente de trabalho. Suspensão inerte, situação em que o trabalhador permanece suspenso pelo sistema de segurança até o momento do socorro. Nós já falamos, né, nos vídeos anteriores sobre a suspensão inerte. Talabarte, dispositivo de conexão de um sistema de segurança regulável ou não para custear, posicionar e ou limitar a movimentação do trabalhador. Tempo estimado para resgate, tempo estimado entre a ocorrência indesejável em trabalho em altura, como a queda ou suspensão do trabalhador, e a remoção do trabalhador ou sua estabilização numa condição que não possa causar agravos à saúde, como os decorrentes da suspensão inerte. Então, o tempo estimado para o resgate é do momento que acontece o acidente ao momento que o resgatista consegue colocar em segurança aquele trabalhador. Trabalhador qualificado. Trabalhador que comprove conclusão em curso específico para a sua atividade em instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino. Trava-quedas, dispositivo de segurança para a proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal, quando conectados com cinturão de segurança para proteção contra quedas. Zona livre de quedas, LQ, região compreendida entre o ponto de ancoragem e o obstáculo inferior mais próximo contra o qual o trabalhador possa colidir em caso de queda, tal como o nível do chão
ou piso inferior. E eu acrescentaria aqui a parte superior de máquinas, equipamentos, né, que estejam acima do nível do solo e abaixo do local onde o trabalhador está realizando a sua atividade. Então, você precisa compreender o cenário total onde o seu trabalhador está inserido, até para que você, como profissional de segurança do trabalho, possa ir lá, avaliar, analisar e identificar o que você precisa para a retenção de quedas, para que o corpo de engenharia, o corpo de projeto, eles possam elaborar um projeto, eles possam elaborar um sistema de retenção que seja adequado à realidade do seu trabalho. Ok? Então, pessoal, terminamos aí a parte principal da NR35 e o seu glossário. E nós temos ainda mais 2 itens da NR35 que nós precisamos ver. Um, que é o anexo 1, que é o acesso por cordas, e o anexo 2, que é o sistema de ancoragem, né? Que vamos fazer em vídeos separados, obviamente. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse conteúdo aí, curta, comente, né? Fale aí se que você já viu na sua empresa, coloque aí sua contribuição, tá bom? Lembrando que você pode discordar de alguma coisa que eu possa ter falado aqui, até porque as informações são variadas, tá? Mas eu estou seguindo uma linha, a linha que eu uso nos meus trabalhos, tá? É uma linha até bem conservadora para questão de segurança. Eu sou adepto do conceito de quanto menos eu inventar, quanto menos eu colocar ali efeitos e tudo mais, vai ser melhor. Às vezes a gente vê por aí sistemas que mirabolantes e não sei o quê, e a efetividade não é tão adequada. Então, o menos sempre vai ser mais, né? Nessa questão aí de segurança, porque às vezes uma situação, uma resposta simples, ela vai evitar um problema maior. Exemplo, eu não tenho linha de vida. Resposta, então não faz. Simples, acabou, direto. Eu não tenho linha de vida, mas eu posso puxar daqui, fazer para lá, levar para cá, fazer isso, fazer acontecer. Primeiro, pode até dar certo. Segundo, vai perder um tempo danado para desenvolver isso. Terceiro, o trabalhador que vai fazer o trabalho lá, ele tem o mesmo nível de conhecimento que você, ou é você mesmo que vai executar o trabalho? Se é você mesmo que vai executar o trabalho, ok, tranquilo, faz parte. Mas se você vai colocar outras pessoas para utilizar esse equipamento que você está colocando, né, essa linha de vida, esse sistema de proteção, que eles não têm a mesma capacidade, proficiência que você, será que eles realmente vão utilizar da forma que precisa utilizar? Tá? Então, menos é mais. É isso aí, pessoal. Então, com esse vídeo de hoje, nós fechamos aí o texto principal aí da NR35, né? Todos os itens, né? E o glossário. Comentamos aí já o terceiro vídeo aí dessa saga que nós estamos fazendo pela NR35. E os próximos 2 vídeos que nós vamos fazer, pelo menos 2 vídeos a mais, que é um comentando sobre o anexo 1, né? Trabalho por acesso por corda, e o anexo 2, que é os sistemas de ancoragem. Ok? Para que a gente possa fechar 100% o nosso comentário, né? A leitura item por item, linha por linha da NR35. Então, eu gostaria de pedir mais uma vez aí para você, né, curtir, comentar, compartilhar o canal e também se inscrever para quando a gente lançar um vídeo, você ser notificado, ativa o sininho da notificação para que você seja notificado e possa acompanhar aqui o nosso conteúdo. Valeu, pessoal, um abraço. Fiquem atentos aos próximos vídeos do nosso canal. Valeu!